E aí, gente, como estão vocês? Boa noite, Ana. Como está essa segunda-feira? A gente tem aqui as nossas lives de segunda-feira como uma forma de melhorar a nossa disposição para a semana, né? Que seja realmente um momento que a gente possa trocar, interagir e ganhar uma motivação aí, mesmo nesses dias complicados, nesses dias desafiadores que todos nós estamos vivendo. E para quem tá entrando, Júlia, que bom que você entrou também, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos direto ao ponto, tá? Vamos passar conteúdo, até porque hoje a gente vai ser uma live um pouquinho mais curta, vai ser menos de 1 hora, mas eu tenho bastante coisa para passar para vocês. E eu vou começar com uma frase para quem tá entrando aí, que tem tudo a ver com o que nós vamos falar hoje. O que aprender com os homens da caverna, né? E quando a gente fala de homens da caverna, a gente já naturalmente já se lembra de história, das aulas de história. E eu, particularmente, nesse momento, tenho estudado muito história, resgatado, na verdade, alguns estudos de história, porque eu acho que quando a gente compreende por tudo que a humanidade já passou até chegar nos dias de hoje, eu acho que fica um pouquinho mais fácil da gente compreender por que às vezes a gente reage de uma determinada maneira ou outra a situações externas. Então, essa ideia de trazer esse título, o que nós podemos aprender, né? Os ensinamentos dos homens das cavernas para a gente ter hoje ambientes de trabalho melhores. Esse vai ser a nossa proposta de conteúdo para hoje. Boa noite quem está entrando, o Francisco também está aí, boa noite, Adriana, Érica, que bom, Thalita, sejam bem-vindos. E daí eu disse que eu já ia começando, vamos começar com uma frase de Hatzizodia, que eu comentei com vocês na live passada, que eu acho que esse cara tá desenvolvendo um trabalho incrível, um autor super contemporâneo, esses livros dele são muito atuais, são um livro agora de 2019, e ele diz o seguinte, num dos trechos do livro, tá? A humanidade está entrando em um reino onde jamais esteve. Sua paisagem é tão desconhecida para nós, como o mundo que nós conhecemos até agora seria para um viajante do tempo do século XVIII. E o Hatzizodia, ele cita uma outra frase no iniciozinho do capítulo, deixa eu ver se eu consigo ler, que diz o seguinte: um mundo totalmente novo. Uma porta como esta se abriu apenas 5 ou 6 vezes desde que nos tornamos Homo erectus. É o melhor tempo possível para estar vivo, quando quase tudo o que você pensou que sabia está errado. Boa noite, Vanessa querida, que bom que você está aqui, tô te devendo uns retornos, seja bem-vinda. Eu comecei já com uma frase do Hatzizodia e também uma outra citação que ele faz no livro dele, Empresas Humanizadas, para encorajar cada um que está aqui hoje a enxergar esse momento que a gente está vivendo com uma perspectiva um pouquinho melhor. E a minha proposta então para hoje é que a gente faça uma breve linha do tempo, mas depois a gente vai entrar em questões muito práticas mesmo, como eu quero que sejam essas lives, e inclusive quero saber quem aqui esteve na semana passada, segunda-feira passada, e quem realizou alguma das propostas que a gente tinha concluído a live, que tem a ver com as zonas azuis, o projeto de Zonas Azuis de Dan Buettner. Alguém realizou alguma das atividades que a gente falou semana passada? Eu queria saber se alguém puder comentar. E só relembrando o que a gente falou semana passada, inclusive a live tá gravada, tanto aqui no IGTV quanto no YouTube. Então as nossas lives de segunda a gente tá mantendo elas gravadas, porque é realmente... De novo, né, eu já comentei em outras lives, eu não tenho nenhum objetivo de vender nada aqui, é simplesmente contribuir com essas pílulas de bem-estar e conteúdo. Acho que isso tem que estar atrelado os dois juntos. Então vamos fazer algo prático, mas algo embasado, muitos autores renomados. A gente tá falando aqui de assuntos muito sérios, tá? Mas de uma forma leve. Então na semana passada a gente falou sobre o poder dos ambientes na mudança de hábitos. Ana, me conta aí, você que esteve... Qual a mudança que você experimentou começar a fazer em relação aos seus hábitos? Porque daí só relembrando quem não estava aqui conosco, a gente primeiro começou compreendendo como que se formam os hábitos, por que os hábitos existem na nossa vida. A gente até trouxe algumas referências do Kahneman, que é ganhador do Prêmio Nobel, que fala que o nosso cérebro tem um sistema 1 e 2, né? Depois a gente também falou um pouquinho
de algumas definições do Dr. Joe Dispenza, principalmente porque ele traz para nós um conceito que se chama memória associativa, ou seja, muitos dos nossos hábitos, eles estão relacionados a gatilhos, a elementos externos a nós que nos incentivam a manter este comportamento. Então é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, e principalmente a gente falou que nos momentos em que a gente está sob estresse, a gente tem uma tendência maior a repetir padrões. Então, se eu estou num ambiente fisicamente falando, né, como a gente já disse, que me incentiva a ter determinados comportamentos que, quando eles acontecem de uma forma repetitiva, eles se tornam um hábito, e especialmente quando se torna um hábito negativo, é extremamente arriscado. Às vezes o nosso ambiente, onde a gente frequenta, onde a gente vive, onde a gente trabalha, ele pode estar nos estimulando a desenvolver hábitos que não são saudáveis. E é por isso daí a gente terminou a última live da semana passada trazendo alguns pontos estratégicos, muito estratégicos, para que a gente pudesse alterar no nosso ambiente externo e daí sim nos provocar a ter hábitos mais saudáveis. E esses pontos eram, na verdade a gente foram 5 pontos, né gente? 1, 2, 3, 4, 5 pontos, que são alguns dos pontos que são citados pelo pesquisador Dan Buettner, no projeto Zonas Azuis. Zonas Azuis são lugares no mundo, cidades no mundo, onde foi mapeado que as pessoas vivem muitos anos, então normalmente acima de 100 anos, e têm uma boa qualidade de vida. Então foi mapeado nesses lugares o que essas pessoas faziam e como que eram esses ambientes, para daí a gente poder, mesmo não morando nessas cidades, desenvolver também esses hábitos mais saudáveis. Então, a proposta no final da última live era de que a gente pudesse incorporar no nosso dia a dia pelo menos dessas 5 propostas, que eram, primeiro, manter o local organizado, a gente falou de questão de organização e limpeza. Um segundo ponto, ter contato com a natureza, inserir a natureza nos seus ambientes. Uma terceira sugestão, criar um ambiente para o flow. Lembra que nós falamos o que era flow? Que é quando a gente consegue chegar naquele estado de realização, quando a gente faz algo muito bem e de uma maneira muito tranquila. Então, ter ambientes que propiciem isso. Um quarto ponto, a gente falou de criar um espaço para rituais ou meditação. E um quinto ponto, a gente falou do cuidado do ambiente do sono, já que sono é responsável por boa parte da nossa saúde, qualidade do nosso sono, tá? Coloquei mais plantas dentro de casa e traz muito bem-estar, porque já sou organizada. Ótimo, Ana, boa. A Victoria escreveu, estou escrevendo um referencial teórico do meu TCC sobre ambientes corporativos. Que legal, Victoria, que bom que você está aqui. Hoje, então, gente, a gente vai falar e já vou só citar a Victoria que colocou a questão do TCC, mas vale para qualquer pessoa. A gente vai fazer um breve histórico para compreender as mudanças que já aconteceram na nossa humanidade, para ficar mais claro o momento em que a gente está vivendo e especialmente relacionado aos ambientes de trabalho, como que hoje, diante de toda essa situação, a gente consegue criar ambientes físicos mais humanos. Esta é a proposta. E essa live, na verdade, a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto hoje. Semana que vem, que é a nossa última live do mês, a gente vai continuar este assunto. Eu quero que seja muito prático para que cada um, seja na sua realidade, se você está trabalhando em home office, ou se você está trabalhando no escritório mesmo, ou se lidera uma equipe, ou se você é colaborador de uma empresa, enfim, independente da sua função, e eu acredito que todos aqui somos profissionais, né, independente de qualquer cargo ou função, cada um de nós pode e deve começar a olhar de uma forma mais estratégica para os ambientes, para ver se esses ambientes não estão nos impactando de uma forma negativa, tá? E que daí, quando a gente entender que eles podem sim se tornar elementos estratégicos, a gente consiga criar uma estratégia para não só adequá-los para viver melhor, mas também adequá-los para que nos ajudem a performar melhor. Ou seja, que a gente consiga, nesses ambientes físicos estrategicamente pensados, ter uma melhor produtividade, se sentir melhor e poder contribuir mais com o nosso trabalho, tá? Esse é o grande propósito aí dessa live e da próxima.
Bom, gente, então vamos direto ao ponto. Estamos já todos aí, estão chegando. Eu falei que a gente vai começar fazendo um breve histórico e realmente eu amo muito história, né? Nós não vamos falar desde lá do desenvolvimento do ser humano, né? Nós vamos dar um saltinho, vamos só contextualizar se a gente fala em Idade Média, por exemplo. E quero muito que vocês se lembrem aí das aulas que com certeza vocês estiveram no colégio ainda, né? Se a gente for ver as fases, as idades que a gente viveu como humanidade, então um período muito, muito longo que a gente viveu como espécie, né? E muito profundo foi o momento da Idade Média. E se a gente vai olhar até a correlação com a arquitetura, com os ambientes físicos em cada uma dessas etapas, a gente consegue compreender que tudo foi muito estratégico, né? Então, se a gente pega o período da Idade Média, onde o que era mais importante na vida de qualquer pessoa era a igreja, imagine quanto não se investia em construções enormes, riquíssimas de igrejas, né? Se a gente entra num ambiente físico de uma edificação religiosa que já se construiu, então, desde aí a gente está falando do século XI, século XII, século XIII, aí que foi a explosão da construção de grandes catedrais, e lembrando que catedrais levavam séculos para serem construídas, né? Passava de geração para geração, mas se a gente vai analisar os projetos dessas edificações, a gente vê que normalmente são edificações muito altas, né? Então tinha um pé direito muito alta, e de uma forma muito estratégica para que o ser humano da nossa altura que a gente tem hoje, quando entra numa edificação dessa, que a gente consiga entender que existe algo muito maior. A gente se sente pequenininho dentro de uma edificação muito grande, muito alta. Faz sentido isso para vocês? Então, o ambiente, ele já surgiu aí um início de um movimento muito estratégico em relação a que tipo de comportamento a gente, na época, as pessoas da época gostariam que os demais sentissem dentro dessas edificações religiosas, né? Então o ser humano vai entrar lá, vai se sentir muito pequenininho para valorizar o que tem de superior a ele. Então foram um período muito longo. A gente está falando aqui realmente de século, mais aproximadamente, século XI, século XII, século XIII, onde a gente teve esse período gótico diretamente relacionado com a igreja. Quem tinha acesso a conhecimento, na verdade, e o início das universidades foi dentro dos mosteiros, porque era o lugar onde a gente tinha publicações, né? Lembrando que nessa época não existia imprensa, então a gente não conseguia replicar publicações de ninguém, então eram nos mosteiros onde se centralizava esses conteúdos, né? E daí a gente começa a ter aí um iniciozinho das futuras universidades. Depois, quando a gente sai da Idade Média, a gente entra num movimento, e eu tô falando da gente como humanidade, né? A gente entra num movimento quase que oposto a essa relação de valorização da igreja. A gente entra com um movimento como humanidade de renascimento, de voltar a olhar para o ser humano. E daí começa a se falar que o ser humano é muito superior à igreja. E é um momento, o momento do renascimento, daí de novo a gente pode linkar com a arquitetura, então a gente vê um momento de um resgate muito grande às arquiteturas clássicas, né? Então a gente vê Grécia, Roma, tudo isso retoma muitos dos tratados muito antigos da antiguidade, lá Vitrúvio, por exemplo, né, que publicou em 2000 a.C., são redescobertos esses tratados no período do Renascimento, e daí sim eles são mais aplicados à questão da arquitetura, valorizando então a simetria, valorizando os valores humanos, as questões científicas, tá? Então a gente vem para um período do Renascimento. Já é considerado o período da Idade Moderna, então aqui a gente está falando do século XIV, XV, XVI, eu tô olhando pro ladinho porque eu tô aqui com a minha linha do tempo. E daí depois a gente tem um segundo período da Idade Moderna, onde a gente vem para um período de muitas descobertas científicas, então já se começava um movimento de incentivo à ciência e incentivo à cultura, e que se desenvolve ainda mais no finalzinho ali da Idade Moderna, principalmente com o surgimento do microscópio. Isso nos possibilitou também a questão da biologia, da gente compreender melhor as questões, né, da biologia para explicação sobre o ser humano.
E daí depois a gente entra para um período de idade contemporânea, que a gente está falando a partir do século XVIII até hoje. Tá? Então quem está entrando aí, boa noite. Só estou fazendo uma rápida intro para chegar no que esse autor, Rod Sisodia, vai nos falar sobre as eras que a gente vive hoje, tá? Então, entendendo que a humanidade passa por períodos, né, de muita opressão, de liberdade, opressão, liberdade, e assim são os ciclos da vida, e entendendo que um movimento acaba impactando no surgimento de outro, né, e é assim que segue acontecendo. Quando a gente chega na idade contemporânea, é muito interessante que o Rod Sisodia, neste livro em especial, ele divide em 3 eras. Uma primeira era, então, que é o iniciozinho ali da idade contemporânea, que a gente está falando mais ou menos de século XVIII, século XIX, vamos entender que século XVIII ali a gente começa a ter revolução industrial, a gente começa a ter processos de urbanização, a gente tem as ferrovias, então é uma era que ele chama de empoderamento. No momento que essas cidades elas começam a ficar consolidadas, a gente entra para uma segunda era, que aqui a gente está falando já do nosso século XX, basicamente, que é a era do conhecimento. E é uma era que a gente tem muitas descobertas. Então a gente tem o telefone, a gente tem a lâmpada. É uma era que a economia, né, e obviamente que a gente está falando primeiro de Europa, depois vem para as Américas, né? Mas a gente tem uma economia que ela passa por uma transição, ela sai de uma economia da agricultura e ela vem para uma sociedade industrial. E com isso, obviamente, né, junto com a urbanização toda que a gente teve, a gente deu um pulo, e com muitas descobertas em desenvolvimento da medicina, a gente dá um salto na expectativa de vida muito grande. Então a gente sai, gente, de uma média, olhem só, em 1900, a expectativa de vida era de aproximadamente 47 anos. 1900. Ela dispara para 76 anos em 1990. Então, a gente começa a ter uma parcela grande da nossa população já que consegue envelhecer de uma forma mais saudável. E daí, nesse período, então, a década do conhecimento, a gente tem também um desenvolvimento forte da neurociência, principalmente nos anos 90, a gente vem com a década do cérebro, e a neurociência, as descobertas sobre o cérebro, começam a nos dar muitas pistas sobre comportamento humano, sobre como que o ser humano reage a todos esses elementos. E daí a gente já entra numa última década, que é a década atual, que a gente está vivendo, e eu acho que nunca antes foi tão atual esse texto aqui do Rod Sisodia, mesmo ele tendo escrito isso antes do momento de pandemia, né? Então aqui esse livro foi publicado em 2019, mas ele chama de a Era da Transcendência. E o que acontece numa Era da Transcendência? Ele faz uma relação com o fenômeno dos avós. Então, como a gente teve uma geração que conseguiu, né, na era anterior do conhecimento, a partir do desenvolvimento da medicina, da gente ter uma qualidade de vida melhor para as pessoas, a gente conseguiu ter uma população que envelheceu, está envelhecendo por mais tempo. Ou seja, pela primeira vez a humanidade consegue ter uma vivência mais próxima com avós. E esses avós que estão bem, né, com uma qualidade de vida boa, conseguem trazer os ensinamentos para os seus netos. Então, os filhos homens conseguem ser também educados por avós, assim como as filhas mulheres também, e começa a se desenvolver, a dar continuidade a práticas que gerações passadas já faziam. Olha que interessante isso. E daí o Rod Sisodia traz, né, essa questão em especial como uma mudança, um pilar muito importante para a própria evolução, tanto da questão cultural quanto da nossa própria humanidade. Né? E ele chama essa sociedade, então, que a gente começa a ver na Era da Transcendência, uma sociedade mais amável, mais gentil, que carrega esses ensinamentos das gerações passadas. Olhem que espetáculo de interessante. E daí, obviamente, que junto com isso,
Claro, sabemos que estamos no século XXI, né, que a gente está passando por diversos movimentos, tanto movimentos de uma revolução digital. Nunca antes a gente teve tantas descobertas e tantas inovações em questões digitais, e que a gente sabe que tudo tem os dois lados, né? Então, assim como nos aproxima na questão da globalização, né, internet, eu posso falar com alguém que está em outro país muito rapidamente, muito facilmente, mas ao mesmo tempo esse excesso de tecnologia, a gente também sabe que isso está nos isolando, né, socialmente de outras pessoas. As gerações que estão vindo agora são gerações que já estão sendo muito estudadas em que consequências vai ter esse momento que a gente está tão só no digital, especialmente agora na pandemia, né? Tem crianças nascendo agora que ainda não tiveram contato com outras crianças, por exemplo, porque não pode, obviamente, mas que reflexo que isso vai ter, já que a gente é um ser social. Mas o ponto que eu queria chegar aqui é que ele traz uma visão muito otimista também deste período, no sentido de que as experiências que a gente quer ter hoje, nesse período, nessa era de transcendência, são experiências diferentes da era do conhecimento passado que a gente tinha, onde as questões materiais eram muito valorizadas. Neste momento, ele chama de experiências metafísicas, que tem valores muito mais emocionais do que materiais. E aí, dito isto, gente, se a gente quer falar de uma empresa que é humanizada, que tipo de características, tanto na cultura quanto no ambiente físico dessas empresas deve ter para valorizar isso? Já que as pessoas querem muito mais uma questão de emoção, de conexão por emoção, do que simplesmente uma conexão por receber um salário. Tá fazendo sentido isso pra vocês? Ai, queria ver comentários, gente. Tragam aí os comentários. Eu já comecei a falar aqui hoje porque eu disse que eu tinha bastante conteúdo e a gente vai terminar um pouquinho antes de 1 hora, tá? Vai ser uma live um pouquinho mais curtinha. Então eu já comecei direto, mas queria muito ouvir vocês pra saber se isso faz sentido. Para quem tá entrando agora, a gente fez um breve históricozinho, tá? Por quê? Porque o Hatzizod, ele começa nesse livro de Empresas Humanizadas falando de 3 eras que fazem parte dessa idade contemporânea que a gente tá vivendo hoje, tá? Então, daí só para contextualizar essas 3 eras, eu puxei um pouquinho antes pra gente entender os movimentos que a humanidade já vinha se provocando, né? E como que a gente chega, então, hoje na forma como a gente chegou. E daí eu vou ler uma frase do Hatzizod aqui pra vocês, que essa é a frase aquelas frases que merecem post, sabe? Que diz o seguinte: pessoas estão olhando menos para coisas e mais para experiências para alcançar a satisfação das suas vidas. Vocês estão olhando para experiências ou estão olhando para coisas? E aí, gente, eu já vou começar a entrar aqui numa parte muito prática, porque se a gente, então, tá falando que, ok, estamos numa era hoje, vivendo uma era da transcendência, que nos possibilita a entender mais sobre comportamento humano, já que a ciência nos ajuda a isso. A gente também pode aproveitar como uma oportunidade essa era da transcendência, momentos como esse, em que a gente está discutindo temas que talvez há uns séculos atrás não tinham importância nenhuma. E a gente pode usar esse momento, essa oportunidade dessa era da transcendência, para olhar para o nosso entorno de uma maneira muito prática e com conhecimento, para saber o que eu posso fazer para melhorar as minhas experiências, já que eu valorizo tanto isso, né? Então, vamos começar a enxergar esse otimismo do Hatzizod. Vamos começar a enxergar essa era e esse otimismo do Hatzizod pra gente trazer pro nosso dia a dia prático, né? A gente não precisa mudar a humanidade inteira, a gente não precisa mudar o país inteiro, a gente pode começar cada um. Lembram das microações que a gente falou lá na primeira live? Cada um dentro do seu meio, dentro da sua vida, dentro do seu contexto, dentro da sua realidade, o que cada um de nós pode fazer com isso? Roberta, o nome do livro que eu citei até agora, depois eu vou mostrar outro, tá? Mas esse primeiro que a gente tá falando da questão das eras se chama Empresas Humanizadas,
Pessoas, Propósito e Performance, do Hadzi Sisodia. É um dos grandes autores contemporâneos hoje, que nos auxilia muito nessas discussões de humanização, tá? Achei que se chegou a um ponto que a reflexão que importa é esta, o humano é realmente o que importa. É isso aí, Ana. Eu acho que a Ana que traz essa visão da psicologia contribui muito, né? Porque a gente tá falando... Lembra que eu falei, até foi na primeira live, que eu disse, gente, eu não consigo mais olhar para os ambientes físicos, né? E quem tá fazendo aí TCC sobre ambientes corporativos ou quem trabalha com ambientes físicos, eu não consigo mais olhar para o ambiente físico e começar a arriscar, ou começar a projetar se eu não olhar para as pessoas. Tá tudo conectado. E vamos lembrar, desde a construção das catedrais já se sabia disso, tá? Então aqui agora estamos num momento, numa era de transcendência. Hoje a gente pode discutir muito mais sobre esse assunto, onde a gente tem muito mais conhecimento científico para compreender esse real impacto do ambiente físico nas pessoas. E vamos aproveitar isso que a gente tem. Roberta, querida, que bom que você está aqui. Cheguei atrasada, acredito que a pandemia acelerou esse processo de olhar mais sobre a experiência do que as coisas, por 2 motivos: reflexões de crises trouxeram e também por questões econômicas. Eu acho que é muito legal que você trouxe esses pontos, porque é bem isso, né, Roberta? Se a gente vai olhar, por exemplo, outras crises que já aconteceram, vamos falar de guerra, né? E entender que guerra, a gente tá falando aqui também, há pouco tempo, 1945, aí a última e Segunda Guerra Mundial, onde a gente teve países completamente destruídos, né? E a gente entende que existe também, né, Roberta, um tempo das coisas. Então, uma primeira resposta, que quando a gente vai avaliar, inclusive a postura dos profissionais da época, os projetistas, os construtores, eles passam num pós-guerra a ter que atuar muito um tipo de construção muito rápida, eficiente, barata. Tinha que construir lares para as pessoas. E daí é interessante a gente ver essas construções de pós-guerra, que depois, quando as pessoas começam a utilizar esses espaços, o quanto as pessoas começam a humanizar. Eu lembro muito que eu visitei na Alemanha, e a Alemanha foi muito o berço do modernismo também, né? A gente teve Bauhaus um pouquinho antes, do estilo moderno, mas a gente vê essas construções muito industrializadas, e às vezes grandes condomínios, né? Com um monte de casas iguais, uma do ladinho da outra. E depois, quando a gente olha as modificações que o ser humano fez, ele botou uma floreirinha com vasinho, pintou lá de uma corzinha. Então as pessoas vão personalizando, porque existe essa necessidade de personalizar. Se a gente faz um contraponto para os dias de hoje, ok, estamos numa pandemia, situação de emergência, vamos todo mundo agora seguir protocolos, mas a gente é ser humano, a gente precisa de um cuidado humano, né? Então, se não dá para dar o abraço agora, o que mais eu posso fazer para personalizar essa minha relação com outras pessoas? Fundamental. E os ambientes físicos, eles têm esse poder, né? Muito legal que você trouxe essa questão, Roberto. Sempre associo esse assunto com a compra. Eu vou botar óculos. Tava me esforçando aqui, vou dizer pra vocês. Tava me esforçando para ficar sem óculos, porque dá esse reflexo com a luz. Mas, deixa eu ler. Sempre associo esse assunto a uma compra de bolo na padaria e você fazer teu bolo uma experiência única, dá prazer e alimenta a alma. É, né, Ana? A gente pode repetir a mesma receita, mas cada um vai personalizar da sua forma. Ah, tá, na pandemia faltou farinha de... Comecei. É isso, então daí vai mudando também as nossas posturas, os nossos hábitos, né? Mas, gente, vamos entrar agora então nessa questão, já que a gente falou de humanização. Quando me perguntam assim, tá, como... Ok, entendi, estamos vivendo uma era da transcendência, valorização da humanização, valorização das emoções, mas como transmitir isso para o ambiente físico? Como fazer um ambiente, fisicamente falando, que realmente vai refletir essa humanização, vai refletir esse cuidado com o outro, vai ser um ambiente realmente eficiente para o bem-estar dessas pessoas?
E daí, o que a gente sempre fala, inclusive esse assunto está muito relacionado com a questão da neurociência aplicada à arquitetura, popularmente conhecida como neuroarquitetura. Eu sei que tem alunos nossos que estão aqui na live, que são alunos lá da NeuroArc, mas só para pegar o gancho e explicar para quem talvez não ouviu falar sobre esse estudo, esse é um estudo que, de novo, anos 90, neurociência se desenvolveu, hoje a gente consegue ter pesquisas científicas que demonstram que, de fato, os ambientes impactam nas pessoas. Isso é um dado. Ambiente físico impacta na pessoa, tá, ok, entendi, sei que isso acontece, hoje a gente tem evidências científicas para comprovar isso, legal. O segundo ponto que daí eu vou conectar com essa pergunta que me fazem, como então criar um ambiente que vai gerar um impacto positivo? E daí a gente sempre fala na NeuroArc que não tem receita de bolo. É muito difícil a gente dizer assim, ok, então você quer criar um ambiente de trabalho onde a pessoa possa relaxar, não se estressar, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer aquele outro, vai fazer aquilo. Talvez não. Talvez não vai funcionar. Por quê? E por que não tem uma receita de bolo? Porque nós, como seres humanos, a gente tem as nossas memórias, as nossas vivências. E a nossa forma de responder a um estímulo externo, ela vai variar conforme a vivência que eu já tive relacionada a isso. Então, e é muito legal, isso a gente vê muito na prática, tá? Então, vamos dizer assim, que eu estou em Porto Alegre, a minha relação e a minha percepção sobre o que é frio é muito diferente de alguém, um brasileiro que também mora no norte do país, que tem um clima diferente. A percepção dele sobre o que é frio ou o que é calor é completamente diferente da minha. Então não adianta eu dizer, vamos trabalhar conforto térmico numa empresa. Se eu não levar em consideração a questão cultural do espaço, do entorno onde está essa empresa, não vai dar certo, entendem? Então, um dos tipos de memórias que a gente tem e que interferem na resposta que a gente dá de algo externo são as nossas memórias culturais. Eu vou falar 3 tipos de memórias, tá? Mas um deles é a memória cultural. Então, a gente precisa, antes de começar a riscar no papel, se você quiser fazer um projeto que realmente seja eficiente, olhar para o entorno, para a cultura dessas pessoas. Aqui eu dei o exemplo cultural em relação ao clima, mas eu posso dar um exemplo cultural em relação à política. Eu posso dar um exemplo cultural em relação à religião. Eu posso dar um exemplo cultural, sei lá, em relação a qualquer outra coisa. Que a pessoa vive numa comunidade que vai responder de uma maneira a um estímulo. Certo? Ó, a Fabíola tá em Ribeirão Preto, 40 graus. É outra percepção também, Fabíola. Eu fui dar uma palestra uma vez em Ribeirão. Foi muito engraçado. Porque daí o pessoal disse, Priscila, traz uma roupa mais quente, porque tá fazendo frio aqui. Gente, cheguei em Ribeirão Preto, desembarquei no aeroporto de Ribeirão Preto de bota. Eu achei que estava muito frio, né? Minha percepção era completamente diferente do que é frio. Foi hilário, tá? Foi muito bom. Então, um tipo de memória que a gente tem é a questão cultural, que vai variar. Um outro tipo de memória que também vai variar e vai variar ainda mais são as nossas memórias pessoais. É aquilo que cada um de nós, a partir da nossa própria vida, e não necessariamente do nosso entorno, mas estou falando da nossa vida individual, se condicionou a aprender e a responder de forma diferente ao ambiente. Então, pra mim, eu sempre falo isso, eu sou aqui do Sul, sou colorada, o vermelho é a cor do internacional. Eu enxergo o vermelho, eu associo ao internacional. Eu enxergo o azul, eu associo ao Grêmio. Lembram da memória associativa que a gente falou na semana passada? As nossas memórias, elas estão muito relacionadas com as questões associativas, tá? Então, as cores é algo que às vezes é muito pessoal. Por isso que é muito difícil dizer para uma empresa, eu quero criar um ambiente que estimule a criatividade, que cor que eu ponho? Depende. Qual a cor que talvez aquelas pessoas dessa empresa relacionam mais com criatividade? É por aí que daí a gente tem que começar a ir. Então, a questão de memórias pessoais deixa tudo muito, muito complexo. Muito complexo.
A gente precisa realmente, se a gente quiser entrar em detalhes, e daí entra muito processo de briefing, né, de pesquisa, existe um método para fazer isso, identificar, principalmente as memórias pessoais e culturais, que a gente precisa incorporar quem quer aplicar a neurociência nos projetos, né, que precisa estar lá nas perguntinhas de briefing para a gente identificar bem quem são essas pessoas, como é a vida delas, quais são as memórias pessoais e culturais delas. Então, a terceira memória, que eu acho que daí esta talvez, e é o que a gente vai falar aqui pra frente, nesses próximos minutinhos, são as nossas memórias ancestrais. São as nossas memórias genéticas, são as nossas memórias dos nossos antepassados. Essa, sim, dos 3 tipos de memória, essa talvez seja a que a gente realmente pode orientar de uma forma um pouco mais assertiva, porque se depende, né? Se muitas das referências que a gente tem de memória são dos nossos ancestrais, muito provavelmente a gente ainda carrega, a sociedade carrega, a humanidade carrega isso como necessidade. Então, o título dessa live, né, Ensinamentos dos Homens da Caverna, para a gente ter um ambiente de trabalho melhor, a gente vai falar muito em relação às nossas memórias ancestrais, porque essas talvez são as que menos podem variar e ser menos variáveis, acho que é mais fácil dizer assim, do que a memória pessoal e cultural. Faz sentido, tá fazendo sentido. Deixa eu dar uma lida aqui nas mensagens. A Ana falando dos Salvador, a relação também, né? Pri, Roberta, no caso de empresas, no caso das empresas, essas questões culturais, pessoas não acabam sendo substituídas pela cultura da empresa. No caso de... É legal que você trouxe isso também, porque no meio corporativo a gente usa a questão de cultura, também a própria identidade da empresa, né, Roberta? E é lógico que isso é fundamental ser levado em consideração, porque também não adianta eu criar um ambiente, daqui a pouco uma empresa que tem uma cultura com uma hierarquia muito vertical, mas eu crio um ambiente que daqui a pouco é todo mundo trabalhando junto, não tem a hierarquia. Será que vai ser coerente? Será que não pode até acabar, e é por isso que tem que levar em consideração sim a cultura da empresa, numa ridicularização dos colaboradores, do tipo... essa empresa que tradicionalmente sempre foi assim, agora quer ficar moderninha, coolzinha e criou um ambiente diferenciado pra dizer que tá na moda, né? Então, sim, a cultura das empresas a gente precisa também levar em consideração, mas eu não diria de substituir, tá, Roberta? Porque existem realmente questões muito particulares da comunidade e uma questão daí cultural em relação à comunidade que a gente precisa levar em consideração, porque afeta o ser humano, né? Importantíssimos entendermos a história e aprendizados. Na industrialização perdemos a personalização, mas ganhamos muito quando fala dos índices de mortalidade com a criação de animais. É muito legal, Vanessa, que bom que você está aqui e trouxe esse insight. E é bem isso, ao mesmo tempo que a gente conseguiu ter avanços, né, na ciência, na medicina, que nos favorecem uma melhor qualidade de vida, e que é extremamente importante, até pra gente entrar nessa área da transcendência que a gente viu hoje, o efeito dos avós, né? Por outro lado, também parece que se rompem algumas questões tão humanas. E sabe que, Vanessa, que bom que tu falou isso, esses tempos eu tava ouvindo uma outra discussão sobre a questão da multidisciplinaridade, que hoje a gente tem falado tanto, né? Da importância da gente estar aqui, por exemplo, numa live, falando de ambiente físico, mas também falando de neurociência, também falando de psicologia. Hoje isso é fundamental, é quase que né, eu diria assim que só tem como ampliar a tua consciência se você começar a conectar as ciências, as diferentes áreas de estudo, senão você não vai sair do lugar. Mas até um tempo atrás isso não era assim, né? Até um tempo atrás se valorizava cada vez mais os nichos, as pequenas especializações, e isso foi fundamental, na verdade, para todo esse desenvolvimento que a gente vê hoje. Se a gente não tivesse tido esse momento, e a era do conhecimento que a gente vê, era bem o momento em que as áreas elas estavam cada vez mais se subdividia, cada vez mais tinha especialização da especialização da especialização, e isso tudo foi fundamental para que essas diferentes ciências pudessem se desenvolver. Então, esse período, essa era do conhecimento, ela
ela precisou ter isso. Só que agora a gente vem num outro movimento, a era da transcendência. E a era da transcendência, a gente está falando diretamente de questões metafísicas, que vai além do físico. E para compreender isso, a gente precisa se conectar a outras áreas. A gente precisa ampliar a nossa visão. Né? Sempre muito didática, impressionante como eu faço assim. Ai, Verônica, que bom! Coisa boa. Linha de raciocínio. Então vamos lá, só continuando a linha de raciocínio. Então, a gente começou, quem está entrando agora, fizemos um breve histórico para entender que hoje sim a gente está vivendo uma era que nos possibilita falar melhor, inclusive com dados científicos sobre questões de humanização. Agora, como aplicar esses conceitos para o ambiente físico, que muito disso é estudado, né, na neurociência aplicada à arquitetura, ou popularmente conhecido como neuroarquitetura. Então, comecei falando que não existe uma receita de bolo. Por quê? O ser humano ele tem diversas memórias, diferentes tipos de memórias que influenciam na maneira como a gente responde aos ambientes. Porém, uma dessas memórias tem a ver com o que a gente vem aprendendo com os nossos antepassados, que é a nossa memória, então, dos nossos ancestrais, tá? Nossa memória genética. Inclusive, tem estudos mesmo de epigenética, não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. A gente está falando uma palavra, vem do grego, epigenética, epi, que está acima da genética. Então, quando a gente nasce, né, aliás, foi um pouquinho antes, o ser humano ele é tão perfeito, que, por exemplo, uma mulher que esteja vivendo uma gestação neste momento, né, de tanta instabilidade emocional, de uma situação de pandemia, que talvez ela esteja instável emocionalmente, as células dela, então essa gestante que está vivendo esse momento, as células dela, obviamente ela está passando isso pro feto, pro bebê. Mas isso não é uma coisa ruim, necessariamente. Por quê? A natureza humana, ela precisa preparar este bebê para nascer num ambiente semelhante ao que a mãe vive, para que esse bebê sobreviva. Então é por isso que desde o desenvolvimento do feto, então, durante a gestação, a gente já está passando todas essas informações para esse bebê. Olha que fantástico que é o ser humano, né? Uma questão de realmente sobrevivência da espécie, tá? E daí quando a gente vem para um mundo, para uma humanidade, né? Um mundo onde a gente talvez não tenha as condições ideais, a gente vai se adaptando a sobreviver neste ambiente. E daí a gente vai realmente modificando a nossa genética. E dessa forma a gente vai passando adiante. Olhem que impressionante que é isso. Então, talvez a gente está sendo influenciado por questões que os nossos antepassados viveram. E talvez a gente tenha hoje respostas aos ambientes que são inconscientes, que a gente talvez nem se dê conta, mas tem alguma coisa que me deixa desagradável, ou tem alguma coisa que eu não gosto, e eu não sei bem explicar por quê. E daí a gente já vai entrar num outro autor, que se chama Ron Friedman, que tem esse livro muito fofo, Como Ser Feliz no Meu Trabalho. Ron Friedman, tá? A neurociência explica o que fazer para transformar o seu ambiente de trabalho rumo à autorrealização. E daí eu já vou fazer um parêntese do que é autorrealização, tá? Mas aí, o Friedman tem um capítulo específico que é o poder do lugar. E ele diz como o escritório molda o nosso pensamento. E daí ele traz várias evidências, aqui é bem bonitinho. E daí eu me inspirei muito para montar o título dessa live, num outro capítulo que ele fala assim... o guia do homem das cavernas para construir um escritório melhor. Então esse título está muito inspirado nesse capítulo que eu achei sensacional. Porque muitas dessas questões hoje que a gente pode sim aplicar, que vem dessas heranças dos nossos antepassados, talvez a gente nem se dá conta direito, mas elas são muito necessárias. Então eu vou falar aqui de 4 pontos, tá? Que eu recortei, tanto do material do Friedman, quanto com contribuição do Rod Sisodia, tá? O primeiro ponto
que vem, vamos pensar então nos nossos antepassados que viviam lá no meio da floresta, que tinham que sobreviver a predadores. O que eles mais buscavam quando eles iam criar lá o seu lar, né? O seu ambiente? Segurança. Segurança. Refúgio. E se a gente vai observar, e agora eu vou fazer um link com a questão da autorrealização que eu falei aqui, que tem esse título, a pirâmide de Maslow. Não sei se vocês conhecem, Maslow, um grande autor, uma grande contribuição sobre necessidades humanas. Na verdade, na publicação original dele, ele não fala a palavra pirâmide, ele fala de uma hierarquia de necessidades. E se a gente avalia quais são essas hierarquias de necessidade, a gente entende que tem uma lógica. E eu vou compartilhar com vocês essa hierarquia agora. Fica mais fácil da gente exemplificar. A gente tem uma primeira hierarquia, e agora que eu é que não estou conseguindo ver lá embaixo, mas que está diretamente relacionada com questões fisiológicas. Ou seja, se eu consigo respirar, se eu tenho que me alimentar, se eu tenho a água para beber, se eu tenho um atendimento das minhas necessidades fisiológicas, eu estou cumprindo ali a minha base dessa pirâmide, entre aspas, tá? De novo, porque Maslow não fala em pirâmide, ele fala em hierarquia. Mas essa questão mais base. O primeiro passo para o ser humano é pensar na sobrevivência. Não adianta, isso é dos nossos antepassados. Um segundo passo, no momento que eu tenho o que comer, o que beber, onde dormir, no momento que eu tenho isso atendido, agora eu começo a pensar em segurança. E daí quando a gente fala de segurança, é segurança em relação à minha saúde, é relação em segurança à minha família, é relação a segurança em relação à economia, em relação à política, são esses níveis de segurança. Depois que eu tenho isso atendido, então ok, tenho que comer, o que beber, sobrevivo, estou seguro, eu posso ir para um próximo nível, que é a questão dos relacionamentos. Então eu consigo me relacionar, eu consigo ter trocas emocionais com outros, seja com pares, seja com amigos, seja com familiares. Depois disso eu entro num pilar de estima, de autoestima comigo mesmo, então eu me sinto realizado. Porém, o último ponto, então se encaminhando para a pontinha dessa pirâmide, que a gente até falou também na live da semana passada, é que a gente entra na autorrealização, que é o pilar máximo, onde a gente tem momentos de peak experience, que a gente tinha falado, que são aquelas experiências que é quando a gente chega num auge de fazer coisas, né, que são realmente as nossas habilidades, que fazem parte do nosso propósito, que a gente, enfim, nem sente o tempo passar. Então essa seria a pontinha máxima. Não adianta eu querer ter uma autorrealização lá em cima se eu não tenho, por exemplo, o meu pilar de segurança, que é o que a gente está falando aqui, bem resolvido. Eu só vou performar quando eu estiver lá na autorrealização se eu tiver muito bem resolvida a minha estima, a minha questão de relacionamentos e a minha questão de segurança e a minha questão de necessidades fisiológicas. Então, o ponto da segurança, então nós estamos ali no segundo degrauzinho, é um dos pontos que a gente pode, deve olhar hoje para um ambiente físico para ver se esse ambiente me deixa seguro. E daí, vamos ver um exemplo muito claro disso, tá? Deixa eu parar de compartilhar aqui. Vamos ver um exemplo muito claro. Deixa eu pegar aqui o que eu anotei para vocês. Sally Augustin é uma psicóloga, uma grande referência, ela já participou de conferências da ENFA, que é a Academia Americana de Neurociência e Arquitetura, tá? Uma grande fonte de conteúdo que a gente usa na NeuroArc Academy. Sally Augustin, se alguém quiser pesquisar. Ela fala, por exemplo, que nós, como seres humanos, a gente precisa estar com as nossas costas protegidas e com uma linha de visão ampla. Ou seja, vamos resgatar lá dos nossos antepassados, né? Eles precisavam estar numa caverna, ter um refúgio, onde ninguém passa aqui por trás, e eles tinham que estar enxergando para ver se não vinha um predador.
Nós nos desenvolvemos como espécie, hoje a gente não vive no meio de uma floresta, mas ainda assim a gente tem essa necessidade de estar protegido das nossas costas e enxergando a nossa visão para frente. E daí é muito legal que ela faz um comparativo com restaurantes. Se a gente entra em um restaurante, normalmente as primeiras mesas que são ocupadas são as mesas das extremidades. Faz sentido isso para vocês? Teve um outro estudo que foi publicado na conferência da ENFA de 2018, se eu não me engano, que eles fizeram isso num ambiente corporativo para validar se o open space, né, que teve uma explosão há uns anos atrás, se isso realmente funcionava. Porque uma das queixas que aparece no open space é a falta de privacidade. Tá todo mundo trabalhando num ambiente aberto, eu não tenho as minhas costas protegidas, eu não tenho o meu monitor protegido. E essa sensação, que de novo pode ser inconsciente, me deixa desconfortável. E afeta no meu pilarzinho ali de Maslow de segurança. E eu tendo essa instabilidade do pilar de segurança, eu não consigo me relacionar bem com os outros, eu não consigo ter uma estima, eu não consigo chegar na minha autorrealização, que é a minha performance máxima. Então, gente, olhem que interessante como a gente tem que realmente entrar em detalhes. E é muito legal a fisiologia, a nossa fisiologia, do jeito que nós somos como ser humano, os nossos olhos, a gente tem uma visão aqui quase de 180 graus, né? Mas eu não tenho nada enxergando atrás. E é por isso que eu tenho essa necessidade de estar, protegida. Ou eu tenho um espaldar alto, ou eu vou ter uma parede. Eu preciso ter isso nas minhas costas para me sentir protegida. Olhem que interessante isso. Se a gente vai olhar, por exemplo, uma mosca ou um coelho, aliás, o coelho ele tem um ângulo de visão muito bom, que os olhinhos dele são bem laterais, né? Então ele tem quase que 180 graus de um lado e 180 graus de outro. Então é muito fácil para ele escapar de um predador. Uma mosca, conseguir matar uma mosca. Você tá chegando com o matador, ela já saiu voando. Porque ela tem esse ângulo de visão muito grande, né? Já nós, seres humanos, não, assim como outras espécies, tá? Então esse ponto da segurança é fundamental que a gente tenha em mente na hora de fazer um layout de um escritório, na hora do seu próprio home office. Vou botar meu home office num corredor. Tá, mas é um lugar que todo mundo vai ficar circulando atrás de ti. Será que você realmente vai conseguir se concentrar? Então, ter as costas protegidas é um ponto bem importante para a gente conseguir ter esse pilarzinho da segurança aí bem resolvido. Um outro ponto, vamos falar de 4. Um outro ponto é a questão da luz natural. De novo, estou pegando pontos que tem a ver com a nossa memória, dos nossos ancestrais, tá? Que são lá os nossos antepassados, os nossos homens das cavernas. A questão da iluminação, pensem, naquela época não existia luz artificial. A gente ia dormir, como tem a expressão, vai dormir com as galinhas, né? A gente ia dormir quando o sol estava se pondo. E acordava quando amanhecia, quando o sol nascia. Só que com a invenção da iluminação artificial, a gente passou a trabalhar e a fazer outras atividades por mais tempo, a gente não vai dormir. Então agora que tá escuro em Porto Alegre, eu não fui dormir, estou na luz artificial. É óbvio que a minha fisiologia, que é muito influenciada, então, de novo, pelas nossas memórias dos antepassados, ela se regula, existe um relógio biológico interno que ela precisa se regular pelo sol, pela cor da luz do sol, inclusive. E no momento que eu interrompo isso, que eu deixo de ter o meu reloginho biológico sendo organizado pelo sol e eu começo a utilizar a luz artificial, bagunça tudo, desregula tudo. E isso tem uma série de impactos fisiológicos. Isso tem, inclusive, impactos em produção dos meus hormônios. Da melatonina, que é esse hormônio do relaxamento para a gente induzir o sono, assim como a serotonina, que faz parte lá dos nossos queridos hormônios da felicidade, né? Então influencia em questões de humor. Influencia também, tem vários estudos, principalmente agora na pandemia, não sei se vocês viram, mas começaram as pesquisas relacionadas à Covid, foram muito incentivadas nesse período. Então isso foi até um ponto positivo para a área da ciência. E muitos estudos saindo em relação à questão da imunidade com o sol, né? Porque as pessoas não podiam sair de casa, então muita gente deixou de ter esse contato à exposição da luz solar e isso começou a trazer vários prejuízos. Então, existem vários estudos. Eu vou citar 2 estudos aqui. Um deles foi feito em 2003, numa empresa de call center.
foi publicada pela Huffington Post, e eles viram que pessoas que trabalhavam próximas às janelas do escritório acabavam tendo uma maior produtividade porque se sentiam melhor do que aquelas que não. E eles mensuraram aí um aumento de $3.000 por ano a mais de produtividade. Uma pesquisa. Tem muita sobre iluminação. Uma outra pesquisa um pouquinho mais recente, 2013, profissionais que trabalham próximo à janela, foi publicada pela American Academy of Sleep Medicine. Profissionais que trabalham próximo à janela dormem 46 minutos a mais por noite do que quem não trabalha com a presença de janelas. Quem trabalha sem a presença de janelas, tá? E vou trazer mais uma aqui, que foi publicada ano passado na conferência da ENFA, Daniel Hong, que é de uma empresa chamada Delos, falando sobre a iluminação personalizada. Por quê? Qual é a discussão neste momento em relação à luz, tá? Não só a quantidade de luz é importante, mas a qualidade dessa luz é importante. Então é que nem uma dieta que a gente vai fazer, né? Não adianta dizer, tem que comer uma dieta lá de 2.000 calorias. Tá, eu vou comer 2.000 calorias num hambúrguerzão uma única vez no dia, ou eu vou dividir essas 2.000 calorias em várias alimentações saudáveis ao longo do dia? Obviamente que vão ter impactos diferentes. Com a luz é a mesma coisa. Hoje já se fala em qualidade da luz. Inclusive tem um grande nome da neurociência aplicada à arquitetura, Ivy Edelstein, foi minha professora nos Estados Unidos. E ela publicou justamente sobre a qualidade que a gente recebe de luz. Então, inclusive tem iniciativa já saindo de sensores vestíveis que a gente pode colocar e que vão captar, então, essa luz e a qualidade dessa luz para eu poder ir regulando ao longo do dia. E vendo, preciso de mais luz do sol, quanto mais, né, com que qualidade. Então, é muito legal, assim, é muito impressionante esse desenvolvimento dos estudos sobre iluminação. E, de novo, mais um ponto que aprendemos lá com os nossos antepassados. Se a gente, de novo, voltasse a dormir com as galinhas e acordasse com o nascer do sol, a gente não teria esses impactos negativos que a gente está vendo hoje, inclusive com pesquisas mostrando. Daniel Hong também apresentou isso na conferência da ENFA do ano passado, questões de desenvolvimento de tumores em função de uma iluminação inadequada. Tá? Ei, sejam bem-vindos aí quem tá entrando. Tô falando aqui os 4 pontos finais, a gente já vai terminar essa live, tá? Mas depois convido vocês para assistirem desde o iniciozinho. Então, falamos agora das nossas quais elementos que a gente pode sim aplicar no ambiente que tem relação lá com os nossos antepassados, com os nossos ancestrais. Primeiro, fazer um ambiente que garanta a nossa segurança, principalmente falando em questões de privacidade, então cobrir as costas. Segundo, um ambiente que tenha a presença de luz natural, então de novo, seja uma sede de uma empresa, seja a sua casa, você que está trabalhando em casa neste momento, precisamos sem enxergar a luz do sol. Então procure um espaço na sua casa que tenha esse contato com a luz do sol. Não vai lá para aquele ambiente que não tem janela, não faça isso. Isso aí é para realmente desregular completamente o relógio biológico. É óbvio que isso tem diversos prejuízos físicos. Terceiro ponto tem até a ver com o que nós falamos na semana passada, mas eu não podia deixar de falar, porque se a gente fala dos nossos ancestrais que viveram, se desenvolveram no meio da natureza, é impossível a gente não citar e reforçar aqui que a natureza é importante para nós. E daí, gente, esse assunto é muito amplo. Esse assunto não é nem de se falar só em 1 ou 2 ou 3 lives, é de estudar, de baixar a cabeça, que é o assunto da biofilia, que é um conceito que vai muito além de só colocar uma plantinha, né? Mas é realmente uma mudança de um estilo de vida conectado ao meio natural. E isso traz diversos pontos positivos para nós. Querida, como é bom te ouvir aí, hipnotizante seu conhecimento. Amada. Ai, Roberta, eu vi que a Roberta botou ali, somos predadores destruindo o planeta. Minha amiga, vamos tentar focar também em quem tá querendo construir o planeta. Melhorar o nosso planeta. A gente sabe que tem sim os dois lados, eu concordo contigo, mas eu acho que a gente tem que mudar um pouquinho nosso foco do olhar. E estimular e aplaudir aqueles que estão querendo construir um bom planeta. Então, tudo isso aqui que a gente está falando são iniciativas. Quem está aqui agora é porque está querendo construir algo melhor.
Seja você no seu micro, de novo, na sua microação que você vai fazer e vai começar a pensar mais sobre esses assuntos que a gente está falando. Ou se você é líder de uma empresa, vai estimular isso. E as empresas humanizadas, por exemplo, são exemplos de empresas que fazem isso, né? Então a gente precisa aplaudir e valorizar, botar em cima como exemplo. Então, só fechando a questão da biofilia, gente, não é de hoje nem de ontem que se sabe disso, tá? Os primeiros estudos, muitos estudos relacionados à psicologia ambiental têm a ver com isso, então a gente pega estudos lá de 1884, tem um estudo muito famoso do Roger Ulrich, um nome muito forte nessa área para quem gosta desse assunto, Roger Ulrich. Ele começou a mensurar em hospitais a influência de pacientes que passavam por cirurgias e ficavam então em salas de recuperação com janelas com vista ou simplesmente com uma parede de concreto ou uma janela que dá para uma outra parede de concreto. E daí ele começou a mensurar tanto a questão do consumo de medicamentos, então ele viu que comparando os dois, quem estava próximo, né, com a sua maca próxima a uma janela, enxergando essa vista, tinha uma diminuição no consumo de medicamentos, tinha uma diminuição em relatos de dor, ficou menos tempo, precisou de menos tempo no hospital para recuperação. Então esses foram os primeiros estudinhos que começam a aparecer e dá um super alerta, né, põe aqui uma luminária focando nesse assunto para que fosse desenvolvido mais, e foi desenvolvido mais. Então daí a gente começa a entrar nos anos 90 com a década do cérebro, a partir do entendimento da compreensão do cérebro se estimula muito a produção de estudos científicos nessa área, e tem muita coisa já, gente, muita coisa. Então, deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui para vocês. Depois eu vou passar esses estudos lá no grupo do Telegram, tá? Quem não tá no grupo do Telegram, entra lá que daí eu compartilho esses estudos. Eu já tô compartilhando as bibliografias, indicação de bibliografias das últimas 2 lives, mas esse aqui, como eu anotei muita pesquisa, eu compartilho lá as pesquisas daí também. Tem um segundo estudo, que é de 2014, tá? Que mensurou questões de sensação de bem-estar de ocupantes de edificações que têm a presença de plantas em comparação com outros que não tinham a presença dessas plantas naturais, tá? E daí começam a vir vários estudos, por exemplo, relacionados à questão, a influência do meio natural nas nossas atividades de concentração e de atenção prolongada. É extremamente importante quando a gente tem esse tipo de atividade, que a gente esteja, obviamente, num ambiente que não nos dê muitas distrações, mas também que a gente se sinta bem, que a gente consiga se sentir relaxado. E, gente, de novo, vamos voltar para os nossos antepassados, né? Se a gente nasceu e se desenvolveu na natureza, tem lugar melhor pra gente relaxar do que na natureza? É o nosso habitat natural. A gente é natureza. Então, por isso que a gente se sente tão bem, né, nesses ambientes. Então, vamos pensar de uma maneira estratégica. Putz, eu fico muitas horas na frente do computador. Por que em volta desse computador eu não coloco alguma coisa que me lembre a natureza? Porque isso também é um ponto, tá? Se você não pode estar no meio do mato agora, vamos trazer a natureza para dentro dos nossos ambientes. Seja, de fato, com plantas natural, ou seja, recriando. Lembrem Joy Dispenza falando memórias associativas? Se eu ouço um barulho de passarinho, rapidamente, naturalmente, meu cérebro vai associar a natureza. Ainda mais que o passarinho cantando, né? Que é sinal de que na natureza que tá tudo bem, não tem nenhum predador. Mas se eu ponho um barulhinho de uma fonte, que eu vou ficar ouvindo uma água, vai me remeter à natureza. Se eu vou pintar uma parede, sei lá, com imagens de animais, de plantas, vai me lembrar a natureza. Se eu vou colar um adesivo com uma foto da natureza, vai me trazer associação. Então é isso é ser estratégico. Então a gente entende que sim, a gente precisa da conexão com a natureza. Ok, o que eu posso fazer hoje para isso? O que você pode fazer hoje? De novo, seja no escritório físico, seja no seu home office. Então, algumas diquinhas. Tem um outro estudo que foi publicado ano passado também, pela Sky Factory, foi apresentado, na verdade, na conferência da ENFA, pela Sky Factory, que é uma empresa que eles criam imagens, são fotos bem de alta qualidade da natureza, e eles inserem nos ambientes, junto com uma iluminação, simulando como se fosse uma janela. Então é uma alternativa super legal para aqueles ambientes que não têm acesso externo, que a gente possa simular uma janela.
Então, seja isso através eles aplicam isso ou no forro ou em parede mesmo. E, gente, é muito legal. E eles mostram também, principalmente nas áreas de hospital, que foi onde eles fizeram esse estudo, as áreas dos enfermeiros, por exemplo, que normalmente ficam no centro dos pavimentos, eles não têm muito contato com a luz externa, né, com as janelas, nem com vista, enfim. Então, são áreas muito de centro de pavimento. Então, eles começaram a aplicar esse tipo de recurso que simulava uma vista do céu, uma copa de uma árvore. E daí eles viram não só questões de melhora de ansiedade e burnout, né, que nesse momento, principalmente agora, os enfermeiros e técnicos de enfermagem, muito estresse, mas também em questões de atenção, porque esse é um outro problema que os profissionais de saúde têm. Quando você chega num nível de estresse, você às vezes acaba cometendo falhas de falta de atenção, porque você já está tão no limite do estresse, então melhorou as respostas também a essas situações de erros médicos. Então, fica aí, terceiro ponto, natureza, precisamos. E o quarto ponto, eu falei que a gente ia fazer menos de uma hora, já chegamos aqui em uma hora. O quarto ponto, gente, que se a gente olhar os nossos antepassados, existia uma cadeirinha assim que eles ficavam bem confortável o dia inteiro, sentadinhos. Não, né? Se movimentava, o nosso corpo foi feito para se movimentar. O tamanho das nossas pernas, dos nossos braços, porque é pra gente se movimentar, era pra gente caçar, era pra gente correr. A gente permanecia em constante movimentação, só parava mesmo pra ir dormir. Só que aí, né? Nos desenvolvemos, saímos do meio da floresta, vivemos numa sociedade urbanizada e estamos cada vez mais tempo sentados. E isso começa a trazer muitos prejuízos. Isso começa a aparecer nessas gerações mais novas também. Gerações que já não têm mais o hábito, o estímulo de sair de casa para brincar na rua. Eu me lembro de brincar com os meus vizinhos na rua. Não tinha essa coisa de computador, celular, né? Então a gente tinha uma vida, uma infância mais ativa. E esses hábitos que a gente desenvolve lá na infância ainda deveriam permanecer agora, né? E talvez vão ser bem diferentes dessa geração que está nascendo agora, que já está no mundo digital, que já está no mundo que não pode sair de casa, que está no mundo que tem a tecnologia presente o tempo todo com as telas. E obviamente que eles vão ter um reflexo no estilo de vida diferente. E é por isso que, gente, não tá se falando, tá? Mas cada vez mais aumentando a questão da obesidade em adolescentes, crianças e adolescentes. E daí a gente sabe que esse sobrepeso traz uma série de riscos para a saúde, assim como essa falta de movimentação, de atividade física, que obviamente impacta no nosso cérebro, também impacta em performance profissional. Então é por isso que agora, mais que nunca, de novo, né? Eu acho que os escritórios que estão se readequando para essa retomada dos profissionais tem que ser ambientes dinâmicos, tem que ser ambientes ativos. A pessoa vai para o escritório, ela não vai mais ficar sentadinha na cadeirinha dela. Isso ela pode fazer em casa. Ela precisa se mexer. Então, o que a gente pode fazer hoje para a pessoa se mexer mais? Ou a gente vai ter uma mesa com elevação de altura, como essa aqui que eu falei para vocês, que eu já mostrei da outra vez, que eu vou, em alguns momentos do dia, eu vou me levantar e eu vou trabalhar em pé. E maravilha. Se eu puder ter também, vocês já devem ter visto aí, quem é do meio corporativo já deve ter visto, umas esteiras em que a pessoa fica caminhando e fica fazendo um call, né, ou fazendo uma reunião. Ou, se eu não tiver isso, eu posso ter diferentes ambientes dentro do meu escritório que eu incentive a pessoa a se mexer. Então, ela não vai mais ter uma mesa fixa, que é a estação de trabalho dela, que ela vai ficar ali o dia inteiro. Não. Ela vai de manhã, ela vai chegar no escritório, ela vai ir para um ambiente para fazer uma atividade, depois ela vai fazer uma reunião em outra, depois ela vai lá para a Copa em outra, depois ela vai lá encontrar outras pessoas em outra. Então, são esses ambientes dinâmicos. Aliás, quem for fazer o curso da Alemanha segundo módulo em especial, a gente vai falar muito sobre isso. Então, é criar esse tipo de estratégia, tá? Como que eu posso hoje resgatar essa minha memória ancestral, que eu sei que ela existe, que é de movimentação, e incorporar isso no meu dia a dia. Seja trabalhando em casa, seja no escritório, tá? E trabalhando em casa, gente, quem tá em home office,
Recomendo muitíssimo que estabeleça rotinas, que estabeleça horários, inclusive para você se levantar e sair daquele ambiente. Porque em casa a gente cai num risco muito grande, e eu digo isso por ouvir relato dos outros e também por ter vivenciado isso, porque no início da pandemia eu também sou ser humano e também enfrentei algumas dificuldades, né? Então, às vezes, quando a gente tá em casa, a gente começa a trabalhar e entra num pilotão automático, você vê que você tá almoçando na frente do computador. Isso é muito prejudicial, tanto prejudicial por não ter um lugar definido para as coisas, daí teu cérebro tem dificuldade de criar essas conexões, que a gente já falou sobre isso na semana passada, assim como o prejuízo da gente não se movimentar, e daí a gente fica muito tempo sentado. Então, esses foram os pontinhos. Vamos recapitular os 4 para quem entrou aí, e eu já quero deixar a recomendação para que nessa semana vocês pensem sobre eles e façam alguma adaptação aí no seu ambiente de trabalho para conseguir ter algum deles sendo cumprido, porque esses são memórias, têm relação com memórias ancestrais. A gente precisa se lembrar dos nossos antepassados e aprender com eles. Por isso, os ensinamentos dessa live. Primeiro, garantir segurança. Um ambiente que me possibilite me sentir seguro, tá? Então, a gente falou da questão de cobrir as costas, né? Não ficar com as costas ao ar livre, e ter um visual e ter uma visão ampla. Segundo ponto, a gente falou da questão da luz natural, então trabalhar próximo de uma janela, que eu consiga enxergar a luz do sol para manter o meu relógio biológico. Terceiro ponto, falamos sobre a importância da presença da natureza, já que a gente se desenvolveu na natureza, a gente precisa permanecer com ela. E se você não tem uma plantinha, crie estímulos no ambiente que te lembrem a natureza. Pode ser a fonte que a gente falou, pode ser um som dos passarinhos cantando, pode ser uma imagem de uma paisagem, pode ser no seu monitor, você botar de fundo de tela uma imagem de uma paisagem. E quarto ponto, a questão da movimentação, evitar ficar tanto tempo sentado. Legal? Colocar limite na hora para trabalhar em casa é fundamental. Boa, Ana! E daí existem vários aplicativos que ajudam nisso também. Então, seja você que tem um Apple Watch, eu não tenho, mas tenho muitos alunos e conhecidos que têm, que ele já avisa a hora de se mexer, a hora de se movimentar, a hora de se levantar. Ou então você pode mesmo instalar aplicativos no seu próprio timer do celular. Ou uma época eu usei muito o Pomodoro, era um aplicativo muito legal que é de produtividade, mas ele conta a cada meia hora de trabalho, ele estabelece 5 minutinhos, que é o ideal para você se levantar, pegar uma água, ou responder um WhatsApp, ir ao banheiro. Então, nesses momentos, daí você se lembra de levantar, e daí pode ter um dia mais dinâmico, né? Com momentos sentado, momentos em pé. Dúvidas, insights, o que vocês acharam? Faz sentido? Tem cada vez mais plantinhas em casa e minha filha está crescendo, aprendendo. Ai, que amor, Roberto, isso é excelente. Ela põe a mãozinha na terra, né? Esse final de semana também eu arrumei lá minhas plantinhas, troquei de vaso, botei, tentando recuperar lá umas que estavam meio tristezinhas. Que bom. Ei, Laís, que bom que você tá aí também. Ai, gente, espero que tenha feito sentido. Pra mim foi um prazer construir esse conteúdo hoje, porque envolveu questão de história lá no iniciozinho que eu amo. Agora a gente vem em questões muito práticas. Marcos, que bom. Muito do que eu falei aqui tem a ver com neurociência e arquitetura, né? Com a popular neuroarquitetura. E daí eu vou até pegar o gancho que a Paty escreveu ali, doida pra aula de amanhã às 9. Eu quero estender o convite para quem tá aqui na live. Amanhã, lá na NeuroArc Academy, a gente vai estar fazendo algumas reuniões, a partir de amanhã, tá? Terça, quarta e quinta, algumas reuniões para falar sobre esse popular conteúdo da neuroarquitetura, com a minha sócia, parceirona Gabi Sartori, e a gente vai estar juntas, então, durante 3 manhãs, compartilhando bastante conteúdo. A gente lá na NeuroArc, quem nos conhece aqui sabe, a gente fala sobre esse assunto com muita responsabilidade, com muita profundidade. Isso não é um assunto complexo. Quando eu digo ali pra vocês, não tem receita de bolo. Se eu quisesse, né, vender aqui qualquer coisa, eu ia dizer sim, faz isso, isso e aquilo lá. Mas não, gente, é ser humano. Então é complexo sim, e a gente precisa levar a sério o assunto pra estudar com profundidade e se posicionar de uma maneira assertiva, né?
Então, nosso objetivo nesses 3 dias, então começa amanhã, terça, quarta e quinta, é que a gente possa trazer um pouquinho, né, desse assunto que é tão complexo, mas ao menos uma contribuição nossa para clarear algumas coisas. Então amanhã a gente já vai falar um pouquinho de mitos, o que é isso, o que não é, o que você deve saber, o que é bobagem, esse tipo de coisa, né? Vamos deixar bem claro. Eu vou fazer um histórico também, um pouco mais, bem mais aprofundado do que esse aqui que a gente fez hoje. E daí depois, isso amanhã, na terça, na quarta-feira, a gente vai falar principalmente sobre o panorama atual e como que o ambiente físico ele pode ser uma ferramenta para nossa saúde. Então vai ter bastante insight, inclusive a gente vai mostrar algumas coisas que estão sendo feitas por alguns escritórios de arquitetura envolvendo a neurociência, então vai dar vários insights aí para vocês. E depois a gente vai falar sobre a questão de formas de estudar a neurociência aplicada à arquitetura, tá? O que precisa envolver. Aí no nosso último dia, que vai ser na quinta-feira, a gente vai falar sobre essa questão que eu citei aqui um pouquinho. Acho que na live passada eu falei mais sobre a questão da percepção, como é que a gente percebe os ambientes. E daí a gente vai explicar um pouquinho algumas ferramentas que a gente tem para isso. E vamos falar um pouquinho das 7 variáveis ambientais. É isso aí, isso é bem legal. Vocês são top, faço parte do grupo de estudo no Rio. Ah, que bom, Paty, coisa boa. Sugiro no quesito da segurança a posição no comando dos espaços. Puxa, Leis, ótima, boa. Até esse é um assunto que depende daí do tipo de layout também que se faz, né? Mas a posição das lideranças, às vezes tem os dois lados, né? Tem tanto pensar na segurança do líder, enxergando os seus colaboradores, mas pensar também no lugar dos colaboradores, que às vezes muitos se queixam de serem muito vigiados pela liderança, né? Então tem os dois lados também e achar o equilíbrio, tá? Por isso que nada tem receita de bolo, né? Varia de caso por caso. Certo, gente? Agradeço aí a presença de vocês. Fiquem bem, uma ótima noite. Segunda-feira faremos mais uma live, vai ser a última, nossa última live dessa sequência aí desse mês de abril. E amanhã, quem quiser, na NeuroArc, entra no perfil NeuroArc_Academy, que ali vocês vão ver como é que faz. Tem que mandar uma mensagem por inbox dizendo que quer participar, que daí a Lorena que cuida das redes sociais, ela envia, tá bom? Grande beijo. Até mais.